Bem-vindos ao canal Mistérios Criminais TV. Aqui exploramos os enigmas mais intrigantes e sombrios do mundo dos crimes reais. Prepare-se para mergulhar em casos que desafiam a compreensão e que intrigam a mente humana há décadas. Agora, sem mais delongas, vamos à história que selecionamos para hoje. Prepare-se para ser envolvido por um caso que desafia explicações simples e que deixou uma marca indelével na história do crime. A escuridão que espreita nos recantos da mente humana sempre foi um território intrigante e assustador para explorarmos. Hoje, vamos desvendar uma dessas histórias sombrias, que se desenrola nas ruas tranquilas de Londres, onde um homem comum, com um trabalho normal e uma aparência inofensiva, escondia segredos perturbadores. Dennis Nilsen, também conhecido como Destruidor de Almas, tornou-se um dos serial killers mais infames da história britânica, deixando um rastro de terror e morte que ainda ecoa nos anais do crime. Imagine um vizinho amigável, aquele que você encontraria casualmente no supermercado ou caminhando com seu cachorro no parque, alguém que nunca levantaria suspeitas. Mas, por trás desse semblante comum, estava uma mente distorcida, arquitetando atos de crueldade inimagináveis. Nas próximas horas, vamos mergulhar profundamente na vida de Dennis Nilsen, desde sua infância turbulenta até os horrendos assassinatos que chocaram o Reino Unido. Vamos examinar as motivações por trás de seus crimes, o método meticuloso com que ele escolhia e eliminava suas vítimas, e a forma como finalmente foi capturado. Prepare-se para uma viagem ao lado mais escuro da natureza humana, onde a linha entre a sanidade e a loucura se torna perigosamente tênue. Nilsen, nascido em uma pequena cidade na Escócia, parecia destinado a uma vida comum. Mas a ausência de seu pai e uma infância marcada pela solidão e rejeição começaram a moldar seu futuro de maneira sinistra. A narrativa de Nilsen é um estudo profundo sobre como traumas não resolvidos e desejos reprimidos podem transformar uma pessoa em um predador. Seu período no exército, onde aprendeu habilidades que mais tarde usaria para encobrir seus crimes, foi um prelúdio para os horrores que ele cometeria em Londres. Enquanto exploramos essa história, você conhecerá detalhes chocantes dos crimes de Nilsen, que confessou ter assassinado pelo menos 15 jovens homens entre 1978 e 1983. Ele atraía suas vítimas para casa, muitas vezes oferecendo-lhes uma refeição ou um lugar para dormir, apenas para transformá-los em prisioneiros de um pesadelo terrível. A meticulosidade com que ele desmembrava os corpos e tentava se livrar deles é tão impressionante quanto horripilante. O que motiva um homem a cometer tais atrocidades? Vamos investigar os aspectos psicológicos que contribuíram para os atos de Nilsen, incluindo sua luta interna com a sexualidade, o isolamento social e a necessidade de controle absoluto sobre suas vítimas. A frieza com que ele detalhou seus crimes durante o julgamento revela uma mente sem remorso, mas também profundamente perturbada. A captura de Nilsen, precipitada por um problema de encanamento que revelou restos humanos em sua residência, é um exemplo de como o acaso pode desmantelar até mesmo os planos mais cuidadosamente orquestrados. A investigação policial e o subsequente julgamento de Nilsen foram momentos decisivos na história do crime britânico, proporcionando um vislumbre arrepiante das profundezas da depravação humana. Ao contar a história de Dennis Nilsen, não podemos deixar de refletir sobre as vítimas, cujas vidas foram brutalmente interrompidas. Cada uma delas tinha uma história, uma família, sonhos e esperanças. Este vídeo é uma homenagem a essas almas perdidas e um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder sob as máscaras mais inocentes. Acompanhe-nos nesta exploração sombria e prepare-se para ficar à beira de seus assentos enquanto revelamos os segredos obscuros de Dennis Nilsen, o Destruidor de Almas. Dennis Nilsen nasceu em 23 de novembro de 1945, em Fraserburgh, uma pequena cidade pesqueira na Escócia. Sua infância foi marcada por uma atmosfera de solidão e abandono. Filho de Betty White e Olav Magnus Moksheim, um soldado norueguês, Nilsen enfrentou desde cedo a ausência paterna. Seu pai, um homem distante e frequentemente ausente devido aos compromissos militares, deixou Betty a maior parte do tempo sozinha para cuidar dos filhos. O casamento de seus pais foi conturbado e terminou em divórcio quando Dennis tinha apenas 4 anos. Sem a figura paterna, ele se apegou à mãe e aos avós, especialmente ao avô materno, Andrew White.
Este avô era uma figura carinhosa em sua vida, e sua morte repentina, quando Nielsen tinha 6 anos, teve um impacto devastador em sua psique. A família, buscando proteger o jovem Dennis do trauma, decidiu que ele não deveria ver o corpo do avô, mas ele acabou se deparando com o cadáver durante o velório. Esta experiência traumática marcou o início de uma relação confusa e mórbida com a morte. Na escola, Nielsen era um garoto introvertido, que se destacava pela inteligência, mas sofria com a solidão e o isolamento. Ele desenvolveu uma consciência precoce de sua homossexualidade, o que aumentou ainda mais seu sentimento de ser diferente e incompreendido. Naquela época, a homossexualidade era um tabu social, especialmente em uma pequena cidade conservadora como Fraserburg. Esses sentimentos de inadequação e rejeição contribuíram para uma crescente angústia interna, que ele manteve escondida de todos ao seu redor. Essa mistura de isolamento, traumas de infância e a repressão de sua verdadeira identidade sexual seriam elementos cruciais na formação do adulto que ele se tornaria. Quando finalmente deixou Fraserburg para se juntar ao exército britânico, Nielsen parecia estar buscando um novo começo, mas carregava consigo as sombras de seu passado. Este início turbulento e a falta de suporte emocional e compreensão criaram as bases para os horrores que se desenrolariam mais tarde em sua vida. Após deixar a escola, Dennis Nielsen viu no exército britânico uma oportunidade para fugir de sua infância solitária e encontrar uma nova direção para sua vida. Ele se alistou em 1961, aos 16 anos, e serviu como cozinheiro na Brigada de Infantaria. A vida militar ofereceu a Nielsen uma estrutura e disciplina que ele nunca havia experimentado, além de uma chance de explorar o mundo além das fronteiras de Fraserburg. Durante os 11 anos em que serviu, ele viajou extensivamente, incluindo passagens pelo Oriente Médio e Europa. Nielsen desenvolveu uma rotina de trabalho meticulosa e eficiente, mas sua vida social permaneceu desolada. Ele continuava a reprimir sua homossexualidade, temendo a rejeição e o estigma, o que o levou a uma vida de celibato e solidão. Foi durante seu tempo no exército que Nielsen começou a alimentar fantasias mórbidas e obsessivas. A morte de seu avô continuava a assombrá-lo, e ele frequentemente se encontrava atraído por jovens soldados, mas era incapaz de agir sobre esses desejos. Essa repressão constante exacerbava sua solidão, e ele começou a desenvolver um comportamento voyeurístico, espiando seus colegas de alojamento enquanto dormiam. A sensação de estar constantemente à margem e o crescente conflito interno entre sua identidade pública e desejos privados contribuíram para um isolamento emocional cada vez mais profundo. Ao mesmo tempo, Nielsen aprimorava suas habilidades culinárias e logísticas, aprendendo técnicas que mais tarde usaria de maneiras perturbadoras. Sua capacidade de desmembrar animais durante a preparação de refeições no exército seria um prelúdio macabro para os crimes futuros. A transição de Nielsen para a vida civil não trouxe o alívio esperado. Ele deixou o exército em 1972 e ingressou na polícia de Londres, onde esperava encontrar uma nova comunidade e propósito. Enfrentando a homofobia institucionalizada e a falta de conexões pessoais significativas, Nielsen continuava a viver uma vida dupla, ocultando seus verdadeiros sentimentos e desejos. Esse contínuo estado de isolamento e repressão foi uma bomba relógio psicológica, que culminaria nos atos horríveis pelos quais ele se tornaria infame. A virada sombria na vida de Dennis Nielsen ocorreu em 1978, quando ele cometeu seu primeiro assassinato. A vítima foi Stephen Holmes, um jovem de apenas 14 anos. Na noite de 30 de dezembro, Nielsen encontrou Stephen em um pub local e, ao perceber que o jovem estava tentando comprar álcool, ofereceu-lhe um convite para ir até seu apartamento em Melrose Avenue, em Cricklewood, Londres, prometendo-lhe bebidas. Stephen aceitou, sem saber que estava caminhando para seu fim trágico. Após uma noite de conversa e bebida, Stephen adormeceu na cama de Nielsen. Foi então que os demônios internos de Nielsen vieram à tona. Na madrugada de 31 de dezembro, ele estrangulou Stephen com uma gravata até que ele perdesse a consciência. Não satisfeito, Nielsen então afogou o jovem em um balde de água para garantir que ele estava morto. Esse primeiro assassinato foi um marco crucial para Nielsen, não apenas por ser o início de sua série de crimes, mas também pelo método meticuloso e frio com que ele lidou com o corpo.
Em vez de entrar em pânico, ele cuidou do cadáver como se fosse uma companhia. Ele manteve o corpo de Stephen por vários meses, banhando-o e vestindo-o, como se estivesse vivendo um relacionamento pós-morte. Essa macabra rotina de manter os corpos próximos por longos períodos tornou-se uma característica definidora dos crimes de Nielsen. Sua casa tornou-se uma tumba, onde ele realizava fantasias de poder e controle absoluto sobre suas vítimas. A morte de Stephen Holmes não foi apenas um ato de violência, foi a manifestação do profundo isolamento e da perturbação psicológica de Nielsen. Mantendo o corpo de Stephen, Nielsen sentiu que tinha uma companhia constante, algo que ele desesperadamente ansiava em sua vida de solitária. Esse comportamento mórbido também ofereceu um vislumbre da complexidade psicológica por trás de seus crimes, a fusão de desejo, solidão e necessidade de controle. Nielsen, após alguns meses, finalmente decidiu se livrar do corpo, desmembrando-o com precisão e enterrando as partes no jardim de sua casa, um ato que ele repetiria com muitas de suas futuras vítimas. A primeira vítima de Nielsen não foi apenas o início de uma série de assassinatos brutais, mas também uma janela para a mente de um homem profundamente perturbado, cuja necessidade de conexão e domínio o levou a cometer atos inimagináveis. A morte de Stephen Holmes marcou o início de um reinado de terror que deixaria cicatrizes profundas na história criminal do Reino Unido e serviu como um aviso sombrio das profundezas que a mente humana pode alcançar quando mergulhada na escuridão. Dennis Nielsen tinha um modus operandi meticuloso e perturbadoramente metódico, que ele repetiu com uma precisão fria ao longo de seus assassinatos. A abordagem de Nielsen começava com a seleção de suas vítimas, geralmente jovens vulneráveis ou marginalizados que ele encontrava em bares, estações de trem ou nas ruas de Londres. Ele atraía esses homens para sua casa, oferecendo-lhes álcool, comida ou um lugar para passar a noite. Uma vez que seus convidados estavam dentro de sua residência, Nielsen criava um ambiente de falsa segurança, agindo de maneira amigável e acolhedora. Ele esperava até que suas vítimas estivessem bêbadas ou adormecidas antes de atacar. Ele usava uma técnica de estrangulamento, geralmente com uma gravata, uma corda ou mesmo com as mãos. Em alguns casos, para garantir que suas vítimas estivessem mortas, ele as afogava em banheiras, pias ou baldes de água. Após os assassinatos, Nielsen não se desfazia imediatamente dos corpos. Em vez disso, ele mantinha os cadáveres por períodos prolongados, às vezes semanas ou meses, em sua casa. Durante esse tempo, ele envolvia os corpos em rituais macabros, lavando-os, vestindo-os e, ocasionalmente, conversando com eles como se ainda estivessem vivos. Esse comportamento revelou uma faceta ainda mais perturbadora de sua psicopatia: a necessidade de companhia e controle absoluto sobre suas vítimas, mesmo após a morte. Quando finalmente decidia se livrar dos corpos, Nielsen desmembrava os cadáveres com uma precisão quase cirúrgica, usando habilidades que ele havia adquirido durante seu tempo no exército. Ele cortava os corpos em partes menores para facilitar o descarte. Em sua primeira residência em Melrose Avenue, ele enterrava os restos mortais no jardim ou os escondia sob as tábuas do piso. Após se mudar para um apartamento em Cranley Gardens, onde não tinha acesso a um jardim, ele começou a armazenar partes dos corpos em sacos plásticos dentro de armários ou, mais notoriamente, a descartar pedaços menores no sistema de encanamento, o que eventualmente levou à sua captura. A capacidade de Nielsen de manter uma fachada de normalidade enquanto cometia esses crimes horrendos destacou sua frieza e habilidade em manipular aqueles ao seu redor. Seus vizinhos e colegas de trabalho nunca suspeitaram do monstro que vivia entre eles. Sua meticulosidade em limpar as cenas dos crimes e a maneira metódica com que ele planejava cada assassinato demonstram um nível alarmante de premeditação. O modus operandi de Nielsen não só revelou sua profunda perturbação psicológica, mas também o imenso perigo que ele representava para a sociedade. Sua habilidade em enganar e manipular aqueles ao seu redor, combinada com sua frieza ao cometer atos de extrema violência, fez dele um dos serial killers mais aterrorizantes da história britânica. A queda de Dennis Nielsen começou de maneira inesperada e irônica. Em 1983, problemas no sistema de encanamento de seu apartamento em Cranley Gardens levaram os moradores a relatar um forte odor vindo das tubulações.
Quando os técnicos investigaram, descobriram que os canos estavam obstruídos por restos humanos em decomposição. Esse achado macabro foi o início do fim para Nielsen. A polícia foi chamada e encontrou partes de corpos humanos cuidadosamente cortadas e embaladas nos armários e no sótão de seu apartamento. Ao ser interrogado, ele confessou imediatamente seus crimes, detalhando os assassinatos com uma frieza perturbadora. O julgamento de Nielsen, em 1983, revelou ao público britânico a verdade chocante sobre seus atos hediondos. Ele foi condenado à prisão perpétua por 6 assassinatos e 2 tentativas de assassinato. A descoberta dos crimes de Nielsen e sua subsequente condenação marcaram o fim de seu reinado de terror e trouxeram um certo alívio para uma cidade assombrada por sua presença sinistra. O julgamento de Dennis Nielsen em 1983 foi um evento que capturou a atenção nacional e revelou detalhes horripilantes de seus crimes. Nielsen confessou abertamente seus assassinatos durante o processo, descrevendo os métodos que usava para atrair e matar suas vítimas com uma calma perturbadora. As evidências apresentadas pela acusação eram esmagadoras, incluindo restos humanos encontrados em seu apartamento, testemunhos de sobreviventes e relatos detalhados dos homicídios. O júri, chocado com a brutalidade dos atos de Nielsen e sua aparente falta de remorso, rapidamente o considerou culpado de 6 assassinatos e 2 tentativas de assassinato. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, com uma recomendação de que deveria cumprir pelo menos 25 anos antes de qualquer possibilidade de liberdade condicional. O julgamento de Nielsen não apenas encerrou sua carreira como serial killer, mas também marcou um momento de justiça para as famílias das vítimas e trouxe um sentimento de fechamento para uma comunidade traumatizada pelos horrores que ele cometeu. A psicologia por trás de Dennis Nielsen revela camadas profundas de perturbação e complexidade. Sua infância marcada pela ausência paterna, a morte traumática de seu avô e a luta interna com sua identidade sexual foram elementos cruciais que moldaram sua psique. Desde cedo, Nielsen desenvolveu uma sensação de isolamento e inadequação, sentimentos que se intensificaram ao longo de sua vida. Sua entrada no exército ofereceu uma fuga temporária, mas não resolveu suas questões emocionais subjacentes. A repressão de sua homossexualidade em uma época de intensa discriminação social contribuiu para um ciclo de autoaversão e reclusão. Os crimes de Nielsen refletem um desejo doentio por controle e poder sobre suas vítimas. Ele não apenas os assassinava, mas também os mantinha em sua casa por períodos prolongados, realizando rituais macabros que refletiam sua necessidade obsessiva de companhia e dominação. Sua capacidade de manter uma fachada de normalidade enquanto cometia esses atos horríveis revela um nível alarmante de desassociação emocional e falta de empatia. A necessidade de controle sobre suas vítimas, tanto em vida quanto na morte, destaca uma personalidade narcisista e um profundo vazio interior que ele tentava preencher através de seus atos hediondos. Dennis Nielsen deixou um legado sombrio e perturbador na história dos crimes no Reino Unido. Suas ações chocaram a nação e continuam a ser objeto de estudo e fascínio mórbido. Enquanto contamos sua história, é importante lembrar as vítimas que perderam suas vidas de maneira tão trágica e refletir sobre as lições que podemos aprender para evitar que horrores como esse se repitam. Fiquem atentos para mais histórias perturbadoras e chocantes que exploraremos em nossos próximos vídeos. Até a próxima!